Salve, salve família vascaína, estamos começando mais um conteúdo de Vasco aqui no canal. E a federação vai ter que fazer alguma coisa, né? Porque depois de, fazer um acordo com o Vasco, Botafogo e Fluminense e apresentar outra solução para o Flamengo, uma solução muito mais vantajosa, o Vasco saiu fora. A gente já trouxe aqui. Depois que o Vasco saiu fora, o Botafogo se pronunciou da mesma forma e disse também que não vai assinar o contrato de transmissão com a Federação Carioca. Depois que Vasco e Botafogo disseram não, Fluminense se junta aos dois e também diz não. E eu queria parabenizar aqui o Botafogo e o Fluminense, porque é assim que tem que ser feito. E que isso sirva, inclusive, para os clubes brasileiros na hora de negociar a grana da transmissão do Campeonato Brasileiro. O Flamengo tem que entender, o Corinthians tem que entender de uma vez por todas que futebol não se joga sozinho. Que para fazer um campeonato interessante, tem que estar todos os clubes lá. E se você só beneficia um clube, para que ter esse campeonato então? Então, começo com essa boa notícia aí, Botafogo e Fluminense se unindo ao Vasco e não vão assinar, pelo menos por enquanto, o contrato. Se a federação, obviamente, fizer uma nova proposta mais justa, aí eu acho que pode ter negócio sim na transmissão do Campeonato Carioca. Dois jornalistas cravando que Maurício Barbieri está muito perto de fechar com o Vasco, tá? Que já, deixa eu colocar até uma imagem aqui, já estamos nas conversas adiantadas, é aquilo que eu disse, né? Já deve estar resolvendo o salário, tempo de contrato, já deve estar ali fazendo proposta e contraproposta até chegar num denominador comum. Eu já disse aqui, não é o treinador dos meus sonhos, eu falei várias vezes aqui que eu acho que a 777 tinha que investir muito mais num treinador nesse começo do que propriamente no elenco, e o Barbieri não é lá esse investimento, né? Obviamente que não. Mas também eu disse que de todas as opções que temos disponíveis no mercado, não seria um nome ruim, como o Dorival não teria sido um nome ruim. Eu prefiro muito mais esses treinadores que têm uma proposta moderna de jogo do que apelar lá para o Vanderlei Luxemburgo, enfim, para esses técnicos mais antigos. Então é uma informação do Felipe Rocha e também do... Deixa eu pegar o nome dele aqui, Eberson Martins. Dois jornalistas, então, cravando que está muito perto de fechar Maurício Barbieri e Vasco da Gama. O Vasco, galera, que olha só, adiamento de planos, hein? Por conta das reformas no CT, o CT está passando por reforma nos campos, reforma na parte interna, na academia e também no estacionamento. Então, devido às obras, que obviamente não ficaram prontas até a data ideal, a reapresentação do elenco, que seria no dia 8, passou para o dia 12. Deixa eu ver que dia da semana que dá. Dia 8, que seria quinta-feira agora, passou então para segunda-feira da próxima semana, dia 12 de dezembro. Um adiamento aí que deve ter também a ver com a questão de que ainda não temos técnico, ainda não temos jogadores contratados. Creio eu que não é só questão do CT não, viu? Que mais que eu tenho de trazer de... essa aqui é boa demais. Essa aqui eu vou te falar, viu? O governo do estado do Rio de Janeiro tem que ter vergonha cada vez mais que beneficiar Flamengo e Fluminense e não deixar o Vasco participar de uma licitação justa. A informação que eu trago para vocês é a seguinte. A empresa que o Vasco se uniu para tentar gerir o Maracanã, que é a Legend, o Vasco se uniu com duas empresas, a Legend e a W Torre. A Legend, galera, foi contratada simplesmente pelo Barcelona para fazer toda a reformulação do Camp Nou, tá? Questão da arquibancada, questão de camarotes, questão da identidade visual, tudo será mudado para, Spotify, Camp Nou, né, que eles venderam o name rights lá para o Spotify. Então, olha aonde que o Vasco está se metendo, com o tamanho da empresa que o Vasco está se unindo para gerir o Maracanã. Se o governo do estado, não ter um pouquinho de justiça e deixar o Vasco concorrer em pé de igualdade, é muita sacanagem. Tem que ver o que está acontecendo, tem que investigar, porque aí é rolo. Não tem lógica. Flamengo e Fluminense nessa gestão amadora e o Vasco trazendo uma empresa que foi contratada pelo Barcelona. Olha a diferença. Então, o governo do estado do Rio de Janeiro, o que a gente quer é igualdade. É igual a gente está pedindo para a Federação Carioca
igualdade de tratamento com os outros clubes, é o que a gente quer. A gente não quer benefício ao Vasco. O Vasco nunca tem que ser beneficiado. A gente tem que ser tratado em pé de igualdade. É essa a nossa exigência. Então façam isso acontecer, porque senão vai para a justiça. Vocês sabem que isso não vai perdurar. Não tem lógica o que vocês estão fazendo. O que vocês estão fazendo é sacanagem. É isso que vocês estão fazendo. Né? O Vasco não fala isso com todas as letras, mas é o que está rolando. Então, ou vocês façam a coisa certa e deixem o nosso clube participar também da licitação e vença o melhor, ou vença os melhores, se der para fazer uma administração conjunta, ou vai para a justiça e aí vamos ver quem leva a melhor. Vou te falar que o Vasco ultimamente na justiça tá brabo. O Vasco não tem perdido muita coisa na justiça, não. É isso, meus amigos, é isso. O Vasco chegando aí para essa... Chegando para essa primeira semana de treinamentos, adiado aí até a próxima segunda-feira, então mais uma semana sem muitas notícias do Vasco. O bacana é que na terça-feira, dia 6, né, terça-feira aí, 11 da manhã, em São Januário, o Paulo Brax dará a aguardada entrevista coletiva, onde a gente espera informações sobre o novo treinador, onde a gente espera informações sobre o elenco, onde a gente espera informações sobre o orçamento destinado ao futebol do Vasco para a temporada 2023. Esse número é muito importante porque dá pra gente ver onde que dá para chegar, né? Se gastar pouco, chega longe pouco. Se gastar muito, pode chegar mais longe. Futebol, infelizmente, hoje é dinheiro. Quanto mais grana, melhores os jogadores, mais sucesso você vai ter nas 4 linhas. Quanto menos grana, obviamente, é tudo ao contrário. Bom, meus amigos, agradecer sempre a sua audiência aqui no canal. Quem é Vasco, deixa aquele like. Quem é muito Vasco, se inscreve no canal. E a gente se vê a qualquer momento para mais informações aqui no canal Mineiro Vascaíno. Até lá!